saudar a igreja com a paz do Senhor, amém? Que alegria, sempre uma alegria poder servir ao Senhor, a minha igreja. Também pode ser minha, não é do Senhor, do Senhor. Irmãos, sabe aquele dia? Eu sei que todas as pregações que são feitas no altar é para a nossa vida, é para a nossa instrução, para a nossa exortação, todas elas são. Mas sabe aquele dia que você ouve uma palavra e você diz assim, aquela ali foi direto para mim. Eu acho que quando escreveu o irmão escreveu a mensagem, foi para mim, porque foi exatamente aquilo que eu estava vivendo. Irmãos, eu estou com a sensação de que essa noite, essa mensagem vai ser dessa forma. Então, que você possa abrir seu coração, porque o Senhor, de forma personalizada, Ele vai falar com você nessa noite. Quando eu estava orando para poder montar essa mensagem, isso foi ano passado, na verdade, e eu estava assim, eu quero montar uma mensagem, Senhor, para um dia que seja um dia assim, que o Senhor queira trabalhar uma necessidade da igreja. Todas as vezes são assim, eu sei disso, mas eu na minha simplicidade falei. E fiquei uma semana pensando no tema que eu iria começar a esboçar. E aí um dia encontrei a pastora Laudelina e ela do nada começou a conversar, porque você já ouviu falar, pastora Sheila, do efeito borboleta? Que bênção! As borboletas voam e acontece. Já ouviu falar daquela teoria? Eu vou pesquisar sobre isso. E na minha mente eu fiquei assim, caramba, ia dar um tema legal. Deus tem um mistério com a pastora Laudelina. Porque numa conversa assim, ele já deu um tema para ela e eu estou te pedindo um tempão, Deus. E aí, conversa vai, conversa vem, eu já pensando várias situações que eu poderia falar daquele assunto. Pastora, e ela, pois é, pastora, você que vai trazer essa mensagem. A cara dela. Você que vai trazer, pastora, essa mensagem falando das borboletas. E então essa mensagem está montada, já tem um tempo. Eu já estive aqui de outras vezes, mas essa semana eu orei e o Senhor falou assim, é aquela. É aquela. Então hoje nós vamos falar sobre o efeito borboleta na vida cristã. Vocês já ouviram falar desse tema? Então, eu não sei se os irmãos vão lembrar que no ano passado, no dia 9 de outubro de 2024, todas as notícias espalhadas pelo mundo era sobre o furacão Milton, que aconteceu no Atlântico, no Golfo do México, e estava seguindo uma escala de aproximadamente 5. E essa escala é uma escala extremamente perigosa porque ela traz ventos de até 250 quilômetros por hora, o que é coisa pra caramba. E é muito perigoso. E ele, inclusive, estava ultrapassando essa escala, coisa que não é comum. É muito destrutivo. E aí os meteorologistas começaram a fazer cálculos físicos e matemáticos para tentar descobrir a rota que esse furacão iria fazer, porque ele fica próximo do estado da Flórida, nos Estados Unidos. E embora seja uma cidade que já esteja preparada para esse tipo de eventos e tornados, as casas são preparadas para isso, eles têm abrigos subterrâneos, inclusive, esse tornado estava alcançando uma escala extremamente alta. Então, todos os jornais falavam, não se falava outra coisa a não ser o perigo desse furacão. E aí, ele começou a caminhar, e aí, entre mais de 1000 rotas que ele poderia fazer, a maioria delas indicava que ele iria passar pelo estado da Flórida. E foi exatamente o que aconteceu. Ele passou pelo estado, mas, graças a Deus, ele foi perdendo a intensidade quando ele entrou em atrito com o solo. E aí ele foi perdendo a intensidade, entrou com escala 3, foi reduzindo para 2, para 1, e mesmo assim houve uma devastação muito grande, teve morte, muitas casas destruídas, embora as pessoas já estejam acostumadas com esse tipo de fenômeno, eles tiveram que evacuar, a pedido do próprio presidente, todos evacuem, e ele deixou um rastro de destruição, e nós sabemos que isso também tem dedo do homem.
Porque as águas do oceano estão aquecendo demais devido ao aquecimento global, à poluição, à queima de combustível fóssil. Muita poluição no mundo. Então, a minha pergunta é: será que não daria para prever com mais antecedência, com um período maior de antecedência, esse tipo de eventos, esse tipo de fenômenos climáticos? Porque daria para avisar as pessoas com mais antecedência e elas pegarem os bens pessoais delas, das casas delas, que elas passaram toda a vida delas construindo, e levar para outra região. Mas ali foi tudo muito rápido. Em horas esse furacão poderia chegar. Então as pessoas tiveram que sair correndo e muitas perderam muita coisa. Ficou um rastro de destruição. E aí, a gente... Já aconteceu, por exemplo, de você fazer uma viagem e você vai lá, paga o Airbnb, parcela, voa para a praia, e aí você leva biquíni, leva maiô, leva roupas frescas... E chega lá, chove todos os dias. Nem um casaquinho você tinha levado. Já aconteceu? Isso já aconteceu comigo. E eu ficava morrendo de frio, que eu só levei roupa de praia, porque essa era a minha expectativa. Curtir a praia. E chegou lá, choveu todos os dias. Aí você pensa, mas eu vi na meteorologia, deu sol a pino todos os dias, ia ser uns dias maravilhosos. Levei até bronzeador, né? E choveu todos os dias. E por que isso? Porque o clima, ele pode ser específico de uma região, mas os fenômenos meteorológicos, eles não são precisos. Eles podem mudar e não existe uma precisão específica para isso. Para muita coisa, eu posso dizer, com certeza isso vai acontecer, mas para os fenômenos meteorológicos não dá. E aí, na década de 60, um meteorologista chamado de Edward Lorenz, ele realizava equações para verificar com precisão a previsão do tempo. E ele percebia que todas essas equações nunca davam exatamente a previsão do tempo. Ele percebeu que não adiantava fazer isso. E foi quando ele desenvolveu a teoria do efeito borboleta, que vem da teoria do caos, que vai dizer que um bater simples de asas de uma borboleta aqui no Brasil pode gerar ondas que do outro lado do mundo pode ocasionar um tornado. É claro que isso é uma metáfora, mas para nós entendermos que furacões acontecendo do outro lado do mundo, ou qualquer outro tipo de fenômeno, eles acontecem porque em outro lugar está acontecendo outras situações, ventos, e vamos supor que um grupo de borboletas vai migrar de uma região para outra, o bater de asas de todas essas borboletas, dos pássaros ou qualquer outra coisa, pode gerar modificações, porque são ondas, elas são físicas, né? São as leis da natureza, nós não estamos falando de misticismo, elas vão se propagando e pode chegar do outro lado do mundo e ocasionar outros eventos climáticos. Por isso que muda. É por isso que não tem precisão. Porque para acontecer o clima que está acontecendo hoje, em outro lugar do mundo, ondas foram agitadas por algum motivo para poder chegar até aqui o clima que nós temos. Então, pequenas alterações podem causar mudanças a longo prazo. Então, milhares de borboletas batendo as asinhas, emitindo essas ondas, podem produzir a modificação do tempo. E o que nós aprendemos com isso? Que se uma única borboleta, no bater de asas, pode gerar furacões, que dirá as nossas ações? Que dirá as nossas orações? Que dirá as ondas que saem dos nossos lábios quando nós adoramos, quando nós clamamos, quando nós oramos, quando nós agimos? E eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias em 1 Coríntios, no capítulo 1. Primeira Coríntios, no capítulo 1, no versículo 26 a 29.
e diz assim: Irmãos, reparai, pois na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Irmãos, o apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, ele exorta os irmãos a olhar a sua própria condição, porque aquele era um período que, embora todos fizessem parte da mesma igreja, eles estavam em constantes brigas e dissensões e facções dentro da igreja. Porque um acreditava numa coisa, o outro acreditava na outra, um se achava mais esperto para uma coisa, o outro mais esperto para outra, e estavam todos dentro da mesma igreja, havia brigas entre eles. E Paulo fala assim, lá em 1 Coríntios 6, um pouquinho mais na frente, ele fala assim: e quem são aqueles, e quem muitos de vocês eram? Mentirosos, adúlteros, caluniadores, mas Deus, na sua infinita misericórdia, os resgatou. Então, ele está lembrando a cada um ali a condição de que eles eram, de quem foram chamados. Ou seja, aqueles que talvez fossem desprezados, Deus chamou, Deus restaurou e falou assim: a partir desses, a partir de um posicionamento de vocês e a partir desses, eu farei grandes coisas através das suas vidas. Então, Deus chamou a todos. Essa é uma convocação divina para um relacionamento com Ele. E isso não é baseado no seu status social. Isso é baseado na graça de Deus, no favor imerecido. E a Bíblia fala de um homem lá nos Evangelhos que ele preparou uma grande ceia, algo maravilhoso para os convidados, os seus amigos, pessoas de alta influência naquela sociedade, os ricos, e todos mandaram uma informação, uma mensagem pelos seus servos dizendo que não poderiam estar presentes. E aquele banquete estava ali e nenhum dos seus convidados compareceu. E aquele homem falou assim para os seus servos: vai até a rua e traz todos os coxos, traz todos os mendigos, traz todos aqueles que estão viajantes pelo caminho, tragam todos para aqui, porque eles vão cear comigo. E a alegria daquelas pessoas era tanta que o que nós observamos, que quanto mais necessitados do nosso Deus, mais o coração aberto. E a gente pensa assim, então quer dizer que eu só tenho o favor do Senhor se eu for pobre, se eu for humilde. Não, é independente do seu estado emocional. É independente do seu status social. Deus chama a todos. E isso está associado a homens simples quando você percebe, quando você declara, quando você admite a sua total dependência. É isso que faz você ser simples. Podemos ter pessoas que ganham muito dinheiro, mas elas sabem que tudo aquilo que elas são, tudo aquilo que elas têm, a simplicidade é porque Deus me deu glórias a Ele, para que eu não me vanglorie em quem eu sou ou naquilo que eu posso fazer. Tudo vem do Senhor. E muitas das vezes, isso é mostrar o quê? A dependência que nós temos dele. E esse texto, ele fala da soberania de Deus. Ele não está falando da sabedoria humana. Ele está falando da soberania de Deus. Porque para Deus, a matemática, ela é diferente. As coisas frágeis, as coisas simples, elas permanecem, elas prevalecem. Jesus, ele faz questão de agradecer ao próprio Deus. Ele sendo Deus, ele agradece ao próprio Deus por tê-lo ocultado dos sábios e revelado aos simples e humildes. Por quê? Porque o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza, do quanto nós dependemos dele. Maria, Pedro, João, como é que você conseguiu passar por tudo que você passou? Graça de Deus sobre a minha vida. Só consegui passar por isso porque Deus está comigo, porque Deus me fortaleceu, porque Deus me ajudou. Isso é uma vida simples. Isso é uma vida simples. E o que nós aprendemos? Qual é a primeira aplicação que nós aprendemos? É que Deus faz coisas grandes a partir de pessoas pequenas. E é aí que entra a minha história e a sua. Porque Deus faz
grandes coisas a partir de pessoas pequenas como nós. É no nosso bater de asas, algo tão pequeno, mas que ele pode movimentar e gerar grandes impactos. Talvez hoje você se sinta simples demais para fazer qualquer coisa. Não porque eu não sou rico, não porque eu não tenho habilidades, não porque eu não prego, não porque eu não dou aula, porque eu não tenho uma faculdade, porque eu não toco um instrumento, porque eu não faço parte da liderança, talvez porque eu não tenho tanta cultura assim. Talvez você se sinta assim hoje. E talvez você não bata mais asas porque você pensa, eu não tenho influência. Que mudança a minha vida vai gerar? Sabe, aonde eu estou, na minha comunidade, na minha casa, na minha igreja. É a predisposição de bater asas. Porque o resto é Deus quem faz. Você só vai bater asa aonde vai gerar mudança, aonde essas ondas vão chegar, aí é com Deus. Porque é Ele que direciona essas ondas. Deus faz coisas grandes a partir de pessoas pequenas. Paulo, lá em Coríntios, ele mostra uma aplicação da nossa vida. É gente como a gente, nas mãos de Deus, sendo usado tremendamente para fazer a diferença. E é exatamente isso que Satanás quer que você pense. Que você é muito simples e que você é tão simples que você não precisa nem orar, porque, na verdade, você é tão pequeno que ele não vai ouvir suas orações. Ele vai ouvir de fulano, de beltrano, de ciclano. E eu duvido que alguém não tenha passado por isso. Poxa, Deus ouve a oração de todo mundo, menos a minha. Irmãos, tem situações que eu oro há anos. E não é porque ela não se concretizou ainda na minha vida que Deus deixou de estar no controle da minha vida. Existem coisas que nós só podemos receber se nós estivermos preparados. Porque bênção sem preparo é desperdício de tempo. É desperdício de a bênção na hora errada, ela não traz coisas boas para a gente. A gente vai observar, por exemplo, o filho pródigo. Ele recebeu toda a sua herança antes do tempo. Teve valor? Não teve. Bênção na hora errada, ela perde seu valor. Não tem valor. Então, o que a gente às vezes pensa? Não vou orar mais, sabe por quê? Porque Deus não me ouve mesmo. Ele não vai ouvir minha oração. É exatamente o que Satanás quer que você faça. Sabe por quê? Porque Satanás sabe o poder que tem a sua oração quando você bate asa. Ele sabe onde pode alcançar isso. Por isso que a palavra de Deus fala, orar sem cessar. Não deixa de orar. Porque Satanás sabe o impacto que tem as suas orações. Então não deixe de semear. Não deixe de bater asa. No momento certo, você vai colher. E você vai estar pronto para preparado para receber. Amém, irmãos? Eu estava me lembrando, né, vendo a irmã Andréia, eu estava me lembrando do penúltimo encontro que nós tivemos aqui sobre o discipulado. E nós estávamos aqui à frente, né, alguns jovens, alguns irmãos, nós estávamos falando sobre a nossa experiência com o discipulado. E ela, com lágrimas nos olhos, ela falou, eu fico muito feliz de ver o Mateus ali compartilhando do quanto ele foi abençoado pelo discipulado e o quanto agora ele abençoa. Porque um dia não, porque eu passei a minha vida orando pela vida dele. Isso é bater de asas. Agora, imagina se André não bate asa. Sabe? São os impactos que causam na nossa vida. Deus faz coisas grandes a partir de pessoas pequenas. Mas, Andréia, eu sou tão pequeno. Né? Ela poderia pensar isso. Eu sou tão pequeno, não posso mudar nada. Ele é um adulto, ele toma as decisões da vida dele. Mas ela bateu asa. E na hora certa. Ninguém é tão pequeno que não possa orar. Você não tem noção do que o efeito borboleta pode gerar no mundo quando você ora. O que seria de Moisés se não fossem as parteiras dizerem assim, não, Faraó. As hebreias são mulheres fortes. Quando a gente chega para poder fazer o parto, os bebês já tinham nascido. O que seria de todo um povo se não fossem 2 mulheres batendo asa? O que seria de um povo se Esté não tivesse batendo asa por 3 dias? 3 dias batendo asa, 3 dias orando, 3 dias jejuando para alcançar o favor. E o favor foi alcançado. A atmosfera do palácio mudou.
Ela poderia ter perecido, mas ela não pereceu, porque ela bateu asa. Ela fez a parte dela. E aí Deus conduz os ventos. Segundo tópico, abram suas Bíblias em Salmo 126, no versículo 5. Cento e 126, versículos 5 e 6. A palavra de Deus vai dizer assim: aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. E aquele que sai chorando enquanto lança semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Irmãos, esse texto aqui, ele vai falar das constantes desobediências de Judá. E, por conta disso, eles foram levados cativos para a Babilônia e por lá permaneceram por mais de 70 anos. E foi quando o imperador Ciro, ele emite um decreto e ele diz assim para o povo: quem quiser voltar para Jerusalém, pode voltar. E aí eles fizeram a trajetória deles de volta. E quando eles chegaram na cidade, eles viram uma cidade destruída. Uma cidade que era um caos. E as sementes que eram utilizadas para a alimentação das crianças, elas teriam que ser utilizadas agora para plantar, para fazer o plantio. E isso era doído para eles, porque eles teriam que tirar as sementes das crianças para plantar. E mais, eles estavam mais do que dependentes de Deus para Deus trazer a chuva. Porque se Deus não traz a chuva, seria em vão retirar as sementes das crianças para o plantio. Então, por isso que eles falam de que semeiam com lágrimas, eles estavam com fé de que eles colheriam com alegria. E isso retrata a esperança de um povo de que Deus traria chuva. E o que nós entendemos? Que Deus, ele nos disciplina e ele nos ensina a sermos humildes, a sermos pacientes e a nos esforçarmos, sim, mas também ele nos mostra que nós não estamos sozinhos. E a palavra de Deus, ela vai dizer que nós, mesmo mortos em nossos pecados e delitos, como filhos da desobediência, ele nos amou com grande amor. Pela graça, nós somos salvos. E o que o Senhor fez? Ele resgata o seu povo. Ele auxilia o seu povo. E qual é a segunda aplicação que nós tiramos hoje nessa mensagem? Que Deus está no controle das nossas vidas. Então, primeiro, Deus faz coisas grandes a partir de pessoas pequenas. Mas Ele também está no controle das nossas vidas. Então, essa teoria, a teoria do caos, a teoria do efeito borboleta, ela vai dizer que existem várias possibilidades. Quantos cálculos eu fizer, vai dar várias probabilidades de previsão do tempo. Não vai dar uma precisa, mas vai dar várias possibilidades. E assim é na nossa vida. Cada decisão, uma consequência diferente. E isso faz me lembrar também do testemunho da pastora Laudelina, né, quando ela escreveu o livro, Quando o Milagre Não Acontece, e ela poderia ter tomado N decisões. Ela poderia, diante do testemunho dela, tomar várias decisões na vida dela. Mas ela decidiu alçar voo e ela decidiu escrever um livro. E esse livro seria a venda dele destinada para comprar Bíblias. E o que é muito interessante da decisão da pastora Laudelina é que ela não sabe quem vai receber essas Bíblias. Ela não sabe se é um homem, se é uma mulher, ela não sabe qual é o país, qual é a região. Mas ela resolveu bater asa. E ela pode não ver essas pessoas, ela não pode nunca ouvir sobre essas vidas, nunca saber como que essa Bíblia chegou, em que situação chegou, como que essas vidas foram transformadas. Mas uma coisa é certa, Deus está no controle. Ela simplesmente tomou uma decisão. E assim é nas nossas vidas. A palavra de Deus vai falar de uma mulher que pegou todo o seu dinheiro e ela comprou um frasco de óleo de nardo puro. E ungiu os pés de Jesus. E aquilo nos ensinou que a presença de Jesus na nossa vida era muito preciosa. Aquela mulher lá atrás, há mais de 2000 anos atrás,
ela bateu asa de uma forma que até hoje nós estamos aqui aprendendo com o exemplo dela, de que Jesus é a pessoa mais importante da nossa vida. Pessoas impactando pessoas, vidas sendo usadas por Deus para impactar outras vidas. Pequenas ações, ela simplesmente pegou um óleo e passou nos pés de Jesus. Mas olha as implicações que isso traz para as nossas vidas hoje. O bater de asa dela repercutiu não só do outro lado do mundo, mas por gerações. E é isso que o Senhor quer de nós. Que as nossas atitudes, elas levem ventos que vão impactar gerações. Que vão tocar em pessoas que nós não vamos saber, não vamos conhecer, mas que vai chegar. Essa mulher nunca imaginou que o fato dela ter gasto todo o dinheiro dela, não sei como é que ela sobreviveu depois daquilo, acredito eu que o Senhor aguardou, trouxe aplicações para a nossa vida hoje. E eu me lembro que quando eu era adolescente, eu sou filha de pais cristãos, mas eu tive minha experiência com Deus. E quando eu era adolescente, eu me lembro que quando o Senhor me chamou para essa caminhada, eu só bati asa. Eu só falei assim, é essa vida que eu quero. E o Senhor foi me consertando durante a minha caminhada. Ele colocou homens e mulheres de Deus na minha vida que me ensinaram, que foram meus discipuladores, que me instruíram, que investiram na minha vida, que me ensinaram. E eu fui líder de adolescente, eu fui líder de jovens, e eu não tenho dúvida das vidas que eu pude marcar na minha geração. Mas eu também não tenho dúvida do quanto eu fui marcado, do quanto as pessoas influenciaram na minha vida. E então, irmãos, o mundo vai dizer, deixa a vida me levar. O mundo vai dizer isso. Simplesmente vai. Mas eu decidi, eu quero que o Espírito Santo me leve. Eu quero que Ele me conduza. E, irmãos, a minha juventude foi dentro da igreja. A minha época, o entretenimento do jovem ou era fazer coisa errada, ou era ir para a igreja, ir para o louvorzão, ir para o vigilhão, né? Pastor Fábio sabe, porque é várias semanas vigilhão, não sei como é que a gente aguentava, toda semana no vigilhão, numa igreja diferente. Estava sexta-feira, a gente estava em Nilópolis, ou a gente estava em Nova Iguaçu. Era, irmãos, uma alegria de poder falar o quanto Deus me guardou na minha juventude, sabe? E essa semana, acho que foi sexta-feira, uma dessas jovens que foram impactadas, né, pela nossa juventude, pela vida da Vivi, que estava lá comigo, da Vani, que estava também lá na liderança. Uma dessas jovens entrou em contato comigo pelo Instagram, agora casada, com filho, e falando da saudade daquela época e o quanto a vida dela foi marcada por nós estarmos ali todos juntos. E como que nós estávamos? Completamente íntegros, completamente prontos, e teólogos e pastores. Não, ninguém era pastor, ninguém era professor de escola dominical. Nós só estávamos ali, um batendo asa ao lado do outro. Então, irmãos, é com alegria de nós sabermos o quanto Deus tem nos marcado, colocado pessoas nas nossas vidas, porque Deus está no controle. Mas Ele só vai ficar no controle se você e eu permitirmos. Porque Ele é extremamente educado. Ele só entra onde ele é convidado. Ele só toca onde você deixa ele tocar. Ele só muda aquilo que você quer que mude. O pastor Luiz usa muito essa frase. Eu só posso dizer que eu aprendi se eu mudei. É isso, pastor? Ele vai mudar, mas só se você deixar, né? Então, você faz parte dos planos de Deus. Não deixe Satanás trazer mentira. Não deixe Satanás ferir sua identidade. Ele quer que você se sinta pequeno, ele quer que você não se sinta capaz, quando na verdade o Senhor só quer que você bata a asa. Porque Ele está no controle. As nossas decisões geram consequências espirituais. São muitas possibilidades. Você tem N possibilidades, Satanás vai fazer questão de te mostrar cada uma delas que ele quer que você siga. Mas se você está sendo conduzido pelo vento do Espírito, meu irmão, você vai seguir na direção certa. E o futuro é como o pastor Luiz falou. Está nas mãos do Senhor. E
Tem um exemplo que eu acho muito interessante sobre essa questão de Deus estar no controle da nossa vida, quando nós a entregamos, que eu não sei se os irmãos sabem, mas a árvore, né, ela tem hormônios dentro dela. São chamados de fito-hormônios vegetais, que fazem com que ela cresça, amadureça as folhas. São vários tipos de hormônio. E tem um hormônio que faz ela crescer em direção ao sol. Nós chamamos isso de fototropismo, ela cresce em direção ao sol. E mesmo que você corte o topo dela, o hormônio que para de agir lá no topo, fazendo ela crescer assim, faz com que ela cresça pelas laterais. E é quando a gente faz as cercas vivas. E aí fica aquela cerca bonitinho, esteticamente, fica aquele monte de plantinha uma do lado da outra, porque corta o topo dela, ela cresce para as laterais. Então, irmãos, a árvore, quando é cortada, quando ela é podada, ela cresce mais. Então, muitas das vezes, as lutas e provações na nossa vida são podas para a gente crescer. Então, outro exemplo também que eu gosto muito é a da borboleta no casulo, né? Vocês já viram uma borboleta saindo do casulo? Ela faz muita força, dá muito nervoso, porque ela faz tanta força que a sua vontade é de pegar uma faquinha, uma tesourinha, dar um piquezinho para ajudar a sair, porque ela faz muita força, dá muita vontade de ajudar de verdade. Eu já vi. E por que ela precisa fazer tanto esforço? Porque tem um líquido, é como se fosse o sangue dela, mas a gente chama de hemolinfa. Deixa eu usar meus dotes biológicos. Essa eu ainda lembro. Então, né? Esse sanguinho, chamado de hemolinfa, ele precisa ir para as asas, para ela abrir completamente. Se a hemolinfa não for para a asa, ela não consegue voar. Ela atrofia. Então, se você tentar ajudar, ou algum bicho esbarrar e ela cair, aquele sangue não vai para a asa, ela não abre e ela passa toda a sua vida rastejando. E ela vai viver pouco, porque ela vai estar suscetível a predadores. Mas quando o sangue vai para a asa, ela vai voar e ela vai desenvolver o seu propósito de existência. Porque ela vai polinizar as flores, né? Ela vai auxiliar todo um ecossistema que depende da vida dela, sabe? Então, irmãos, vamos continuar nos esforçando. Vamos continuar batendo asa. Aquele que semeia com lágrimas, com muito esforço, muitas das vezes muito esforço na nossa caminhada, ele vai colher com alegria. É sermos sacrifícios vivos, irmãos, porque nós somos exemplos do rebanho. Nós somos exemplos, nós precisamos nos esforçar, nós precisamos ter uma vida comum no lar, com dignidade, com integridade, baseada em princípio bíblico. O seu testemunho fala muito mais do que as suas palavras, sabe? Então, irmãos, às vezes tem um teólogo que eu não me lembro o nome dele, mas ele fala assim, ele fala sobre as maçãs. Ele vai dizer o seguinte: se você olhar para uma árvore, você até consegue contar quantas maçãs tem nessa árvore, mas só Deus sabe quantas maçãs uma única semente pode dar. Então Deus está no controle da sua vida. Você só precisa, entregar, bater asa. Senhor, eis-me aqui. É desse jeito que eu tô. Irmãos, Deus vai fazer algo lindo. Deus vai colocar pessoas na tua vida. Deus vai colocar versículos. Deus vai colocar pregações. Irmãos, quantas e quantas vezes eu passei por situações, não tinha ninguém para me dar uma exortação, não tinha ninguém para falar comigo. Aparecia lá no YouTube, o algoritmo, sei lá o que acontece, que eu fiquei até assim, gente, até meu pensamento eles estão lendo, não é possível. Eu já pensando na estratégia de Satanás já. Irmãos, a pregação, a palavra que eu precisava ouvir naquele momento. Porque Deus está no controle da minha vida. Ele sabe o que eu preciso, na hora certa, no momento certo. Ele cuida de nós. Irmãos, o terceiro tópico dessa mensagem, abra suas Bíblias em Efésios 6. Efésios 6, versículo 12. Efésios 6, versículo 12, vai dizer assim: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas é contra principados e
Potestades. Paulo ele vai retratar uma realidade espiritual que é tão real quanto a nossa realidade material que vivemos. O que significa que um crente posicionado, ele tem batalha espiritual. Porque quando você se torna um filho de Deus, você não herda só as bênçãos de Deus. Você herda os inimigos de Deus. E quem são os inimigos de Deus? Satanás e os seus demônios. Então, como que nós vencemos essas batalhas espirituais? É com armas espirituais. É o escudo da fé, é o capacete da salvação, é a espada do Espírito, é orar sem cessar. Então, qual é a terceira aplicação que nós tiramos nessa noite? Que Deus nos fortalece na nossa caminhada. E é por isso que a palavra de Deus, Paulo vai falar lá em Tessalonicenses, a tudo dai graças. E por que a tudo dai graças? Como é que eu vou dar graça se eu estou passando pela provação? Por que eu vou dar graça se estou passando pela luta? Porque nós crescemos no tempo bom, mas nós também crescemos muito e amadurecemos e somos fortalecidos e ganhamos autoridade espiritual nos períodos difíceis da nossa vida. Nós somos fortalecidos nas provações. Tiago vai dizer que as lutas e provações gerem em nós frutos de perseverança. Então, irmãos, as lutas não é para você parar de crescer. As lutas é para você amadurecer. Você ficar mais forte. Quando a árvore ela é podada, esses galhos crescem mais forte. E isso é uma estratégia até dos floricultores. Eles precisam cortar as laterais, porque cortando vai dar novas gemas laterais que vão dar mais flores. E as árvores vão ficar mais bonitas. E se tiver uma exposição, vai ficar show de bola. Então eles fazem isso, vai dar mais flores. Vai ficar mais preenchida aquela árvore. E assim é na nossa vida. Deus quer ver você florescer. Mas a gente, para florescer, muitas das vezes vai precisar passar pelas podas. Satanás ele pode ter muito mais inteligência e muito mais estratégia do que nós, mas a palavra de Deus diz que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Então, se ele venceu, ele está conosco. As lutas e provações gerem em nós frutos de perseverança. E tem vezes que nós passamos por situações tão difíceis que às vezes a dificuldade é até mesmo de orar, não é verdade? Às vezes a gente fica com dificuldade até para orar. E tem lutas que parece que passou um furacão na sua vida. E quando o furacão ele passa, ele deixa um rastro de destruição. Você fica destruído. Você fica acabado, você fica vulnerável. E às vezes na nossa casa tem aquela parede com aquela rachadurazinha. E a gente pensa assim, eu preciso fazer um remendo aqui. Mas não é isso que Deus vai fazer com a gente, não. Ele não quer nada remendado, ele quer novo. Então o furacão, às vezes, ele passa, ele destrói tudo. Sabe para quê? Para construir algo completamente novo e sem rachadura, que não vai dar problema mais tarde. É assim a vida do crente posicionado. A luta a gente aprende, a gente não desiste, a gente não joga a toalha, a gente persevera. Porque existe propósito. Tem bênçãos que Deus tem para você que você não está preparado para receber, mas as lutas e provações, muitas das vezes, vão te preparar para receber a bênção. Você só vai estar preparado quando você passar, muitas vezes, pelaquela situação. Eu quero só saber quais são as bênçãos que eu vou receber, que eu quero receber muita bênção aí, porque tá bravo. Então, irmãos, os ventos, eles não vêm para nos abalar. Eles vêm para nos construir. Né? E, irmãos, uma coisa muito interessante que é importante falar sobre isso é que, dependendo do seu temperamento, mas a maioria dos temperamentos são assim. Ou você reclama muito, né? E não faz nada, ou você reclama, mas faz. Aí, às vezes, a gente pensa assim, mas eu resolvo, eu faço, então tudo bem reclamar. Irmão, a gente tem que tomar cuidado com isso. Porque a reclamação, ela faz a gente liberar um hormônio chamado de cortisol. E o cortisol ele é um bom hormônio para a gente, para atitude, para situações do dia a dia que nós precisamos que ele seja, que ele atue, como coisas rápidas que você precisa resolver, situações de emergência, está passando pela rua, a atenção com o trânsito, mas continuamente o cortisol sendo liberado, ele traz prejuízos
terríveis para a nossa vida. Ele pode trazer para você, ele pode baixar a tua imunidade, ele pode trazer um quadro de depressão, ele pode mexer na sua pressão arterial, porque ele mexe com o equilíbrio osmótico. E o pior, se você tiver algum gene predisposto, ele pode acionar esse gene para doenças autoimunes. O seu organismo vai te destruir. O seu próprio organismo te destrói, porque você ativou. Então, irmãos, a gente precisa ter muito cuidado quando nós estamos usando a nossa boca para reclamar e não para dar graças, como nós lemos aqui, como a palavra de Deus fala. Eleva os meus olhos para o monte. Olhar para os montes é você ter uma visão deslumbrante. Você olha para os montes, cara, que coisa linda. Às vezes eu olho para uns lugares assim, que eu fico assim, se isso aqui é tão lindo, imagina como é que não vai ser no céu. Eu imagino que isso aqui é uma pequena réplicazinha, né? Algumas coisas legais, né? Imagina o céu como não vai ser. Se essa visão que eu estou vendo é linda. Irmãos, é assim que tem que ser. Às vezes a gente está passando por dificuldades tão grandes na nossa vida que a gente tem que forçar o nosso cérebro a olhar para os montes. E o que é olhar para os montes? É procurar outra coisa mais interessante para fazer. Sabe? Procurar outra coisa que faça você liberar agora dopamina, serotonina. Inclusive, a alimentação está associada a isso. Porque dependendo do que você come, se você se alimenta muito mal, a serotonina é produzida no nosso intestino. E você vai bloquear as vias para que ela atue. Então, até a alimentação entra. Até a alimentação ajuda a gente a não reclamar. E a não fazer mal ao nosso organismo. Então, hoje, nós sabemos disso. Hoje nós sabemos do cuidado de Deus, de que Deus está no controle das nossas vidas, de que Deus nos fortalece na nossa caminhada. Sabe por quê? Porque um homem lá atrás bateu asas e o nome dele é o rei Salomão. O rei Salomão, uma vez, ele fez uma oração que está lá em 1 Reis, que eu vou ler para os irmãos, que diz assim, ó. Ouve dos céus, lugar da tua habitação, e atende o pedido do estrangeiro, a fim de que todos os povos da terra conheçam teu nome e te temam, como faz Israel, teu povo, e saibam que neste templo que construí traz o teu nome. Salomão lá atrás, o rei Salomão lá atrás, ele fez uma oração e pediu para que Deus permitisse que os estrangeiros tivessem o conhecimento da tua palavra. A maioria dos reinos eram marcados pela guerra, mas o de Salomão, enquanto ele se manteve firme, foi marcado pela maior propagação do conhecimento de Deus. E uma oração que o rei Salomão fez tem nos alcançado hoje. Hoje nós sabemos que Deus está no controle da minha vida, que Deus cuida de mim, de que Deus tem plano para a minha vida, apesar de eu ser simples, porque um homem lá atrás bateu asa pela minha vida, eu não era nem nascida. E o templo, ele tinha o espaço dos sacerdotes, ele tinha o espaço dos judeus, ele tinha o espaço das mulheres e tinha o espaço do estrangeiro. E segundo historiadores, eles vão dizer que quando Jesus, lá no Evangelho, chega no templo e encontra os mercadores e expulsa todo mundo, é porque eles estavam aonde os estrangeiros iam adorar. Então, quando Jesus ele expulsa aqueles mercadores, está dizendo assim, esse é o lugar do estrangeiro. Ele também vai ouvir a palavra. Ele também vai ser salvo. Eu também tenho um lugar para ele. Isso tudo por causa de uma oração. O conhecimento hoje chega até nós. Daniel também fez uma oração. Ele orou com as janelas abertas do seu quarto e orou para que todos conheçam o seu nome. E aí o que aconteceu? Passaram os soldados e viram ele orando. Pegaram Daniel, levaram para a cova dos leões. Os anjos fecharam a boca do leão. Daniel não foi morto. Agora todo mundo queria saber quem é esse Deus que fecha a boca dos leões. Uma oração. Que todos conheçam o seu nome. Uma oração. E chegou até nós. Efeito borboleta na vida dos outros. Deus está conosco na nossa caminhada, irmãos. Desde o início do mundo, o Senhor nunca deixou de ter os teus olhos sobre nós. A menina dos seus olhos. E eu quero concluir essa mensagem dizendo que a luta de Paulo não era contra aqueles da sua época, os opositores da igreja. A luta dele era contra principados e potestades. A luta de Salomão não era contra um exército, era contra principados e potestades. A luta de Daniel não era contra o rei Nabucodonosor, ele era contra principados e potestades. Então a nossa luta é contra principados e potestades.
As lutas, elas não vêm para nos destruir, elas vêm para nos promover, nos fortalecer, nos fazer adquirir autoridade espiritual. E como que está hoje o seu bater de asas? Nós falamos muito sobre os impactos que uma oração, que as nossas atitudes podem gerar na vida dos outros, mas e na nossa vida? E sobre a eternidade? Como que você tem batido as suas asas rumo à eternidade? Você tem se preparado? Porque nós precisamos nos preparar para viver aqui, sim, estudar, trabalhar, construir, adquirir. Isso tudo é muito importante, a Bíblia fala muito sobre planejamento. Mas sobre aquilo que tem valor eterno, será que nós temos batido asa? Será que nós temos nos preparado? Lá nos evangelhos, Lucas vai falar de 2 homens. Um que se preparou para a eternidade e um que não se preparou. O que não se preparou, ele era rico. Ele tinha tudo o que ele queria, nada aqui dessa terra faltava para ele. Mas um dia, quando ele morreu, a única coisa que ele queria era uma gota de água para amenizar a sua sede. E a decisão já estava tomada, ele não se preparou. Mas Lucas também vai falar de um homem que também era rico, que era Zaqueu, tinha tudo que ele precisaria nessa terra, tudo aqui nessa terra que ele teria, resolveria todos os seus problemas. Mas quando ele soube que Jesus ia passar, muitos estavam atrás de Jesus porque Jesus curava. Mas ele foi atrás de Jesus porque ele queria conhecer Jesus. Ele se preocupou com a eternidade. Ele se preocupou aonde ele passaria a eternidade. E foi quando Jesus falou, nessa casa houve salvação. Será que houve salvação na sua casa? Será que dentro do seu coração há salvação? Será que você tem batido as suas asas de forma que você leve uma vida que você saiba, que você tenha certeza que o seu lar eterno é o céu? Aonde você quer passar a eternidade? Como um efeito borboleta, que as nossas decisões elas possam gerar consequências eternas. Deus faz coisas grandes a partir de pessoas pequenas como eu e você. Irmãos, Jesus acredita mais em você do que você mesmo. Quando Pedro vê Jesus andando sobre o mar, ele fala assim, Senhor, eu posso ir? E Jesus fala assim, vem. E ele começa a andar sobre o mar. E enquanto ele olhava para Jesus, ele estava andando sobre o mar e indo na direção de Jesus. Mas quando ele começou a olhar o tamanho das ondas, a agitação dos ventos, quando ele começou a olhar para as circunstâncias, ele começou a afundar. Então, enquanto você estiver olhando para Jesus, quando você estiver olhando para o Mestre, você estiver olhando para Deus, você está seguindo um caminho para a eternidade. Mas quando você olha para as lutas e provações de um lado, o furacão que está acontecendo do outro, o terremoto que está acontecendo, o granizo que está caindo, a neve que não para de cair, a chuva torrencial, o sol escaldante, enquanto você está olhando para isso, ele vai te levar para outro caminho de desespero, de desesperança, de frustração, e você nunca vai enxergar o caminho que é Jesus, o caminho da sua salvação. Irmãos, nada que nós viemos a viver aqui nessa terra se compara à glória que nós viveremos no céu. Então, toda a luta e provação que você passa aqui, a sua mente, ela tem que estar focada. É para o lar eterno que eu vou. 70 anos, 80 anos, 90, 100, com muita graça de Deus nessa terra. Mas uma eternidade no céu? Pensa bem. No mundo nós teremos aflições, mas tem de bom ânimo. Cristo está no controle das nossas vidas. Amém, igreja? Amém. Vamos colocar de pé, eu gostaria de orar pelos irmãos. Senhor, meu Deus e meu Pai. Deus, eu quero te agradecer, Senhor, porque a tua palavra ela nunca volta vazia sem antes se cumprir aquilo que apraz. Senhor, que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos dê perseverança, que o Senhor nos dê, Senhor Deus, o poder do Senhor para nós conseguirmos, Senhor Deus, viver os furacões e intempéries da verdadeira Babilônia que nós vivemos.
Pai, que nós possamos ter uma mudança genuína. Pai, que essa palavra que nós ouvimos, Senhor Deus, ela venha repercutir na nossa mente durante essa semana. E o Senhor, ainda essa semana, nos mostrar exatamente na nossa vida aonde que o Senhor quer que eu siga as suas veredas. Pai, não deixa, Senhor Deus, a tua igreja se perder na caminhada, Pai. Há mais de 2000 anos atrás, o Senhor morreu por mim, morreu por nós, sem ainda nós termos nascido, Senhor Deus. Tamanho é o seu amor por nós. Pai, que possamos viver a vida digna nessa terra, de forma que a nossa vida seja uma eterna gratidão por tudo que o Senhor fez por nós. Nós sabemos que não são as obras, Senhor Deus, mas um coração agradecido, ele externa obras que agradam a Ti. Nos dê uma semana abençoada, Senhor Deus. Nos dê uma semana de vitória, Pai. Nos dê, Senhor Deus, dias, Senhor Deus, onde nós possamos olhar para essas circunstâncias e ver, essa é a oportunidade, vou bater asas. E bater asas, Senhor Deus, não para que eu me glorie, Senhor Deus, mas para que o seu nome seja glorificado. Que a minha vida venha impactar as vidas dos meus irmãos, Senhor Deus, na autoridade do teu nome, Pai. Em nome de Jesus. Eu te louvo e te agradeço por essa oportunidade, Pai, e de nós estarmos aqui aprendendo a Tua palavra. Obrigado, porque o Teu Espírito Santo, Ele nos instrui, Ele nos exorta e nos ensina, porque tamanho é o Seu amor por nós. Em nome de Jesus. Amém.